curso de medicina, ele foi formado basicamente com a obstetrícia e a cirurgia, né? Então, está no imaginário da sociedade, eu estou falando disso lá no período imperial, mas você veja que é recente a estruturação do curso de medicina com as cadeiras, com as especialidades que a gente conhece, pensando em medicina antes do Brasil. Tá? Então, essas especialidades excessivas, é como no próprio direito acontece, né? Se eu te perguntar para todos nós aqui que somos advogados, o que está no imaginário das pessoas quando a gente fala de advogado? As pessoas, eu vejo isso da pessoa frustrada, foi numa audiência com o advogado, e fala assim, meu advogado não falou nada. Meu advogado gaguejou, meu advogado não contra-argumentou. Todo mundo acha que um advogado é capaz de falar o que tem que ser dito e da forma que deveria ser dito. Fazendo um paralelo, e claro que as consequências não são iguais, tá? Está no imaginário das pessoas que todo médico é capaz de atender com primeiros socorros. Não são. Então, quando você fala assim, chama o médico, tem alguém passando mal, o médico até arrepia, gente, amor de dó. Isso aí passa até mal. Certa vez eu estava no avião, vou fazer esse comentário aqui rápido, o avião não estava tão cheio, eu estava do meu lado, assim, só tinha eu, eram 3 cadeiras, só tinha eu, do lado de lá do corredor, um casal, a outra cadeira vazia. E, de repente, vem, então, o chamado. Se tiver um médico no voo, que se identifique. Aí, eu entendi que ele era médico. O moço que estava do meu lado fez assim, né? Ele colocou a mão na testa e a esposa, a namorada, segurou ele pelo braço assim e, sabe, um gesto de solidariedade. E aí eu falei, tá rezando. E eu doida para falar assim, fica tranquilo, eu sou advogada. Vamos junto, eu não vou deixar. Eu falei, se eu me apresentar como advogada, ele vai falar, oportunista é. Mas eu juro que eu queria dar um consolo para ele. Vai lá, não vou deixar acontecer nada. Aí eu fiquei calada observando, chamou de novo, aí ele respirou fundo e foi. E a esposa ficou olhando lá para trás, e eu também, curiosa. E aí, passa um tempo, volta ele, e todo aliviado, fala assim, não, era só um mal-estar. Ela, ai, que bom. E os dois sentam relaxados. Quer dizer, esse é o pavor da maioria dos médicos. Se o médico não é um emergencista, se ele não está habituado realmente, se ele não foi treinado para esse atendimento, a maioria deles, eles são confessos, eles não escondem isso. Eles dizem, eu não sei fazer esse atendimento. Não é que a faculdade de medicina não está preparando o médico para isso. Ela nunca preparou. Para isso, não. Né? Então, ele realmente, a gente acha um absurdo, deveria ter, né? Pelo menos assim, um dia antes de formar, vamos fazer o treinamento, né? Existem cursos externos, né, extracurricular para isso, e todos nós podemos fazer, inclusive, seria bom que todos fizéssemos, né? Não, então, está no imaginário das pessoas essa cobrança de responsabilidade. Eu também acho um absurdo. Tá? Mas você pega um psiquiatra, tem as piadinhas entre os médicos, né? Eles costumam brincar, ortopedista não é médico, psiquiatra não é médico, né? Cirurgião plástico não é. Aquelas especialidades, principalmente, em que a pessoa não lida com determinados procedimentos, às vezes ele até aprendeu e esqueceu como faz. Certa feita, uma aluna minha, ortopedista, foi chamada num voo, e o problema era dor no peito. E eu falo assim que o pavor do médico no voo é o seguinte, você não distingue sintomas, são idênticos a descrição dos sintomas da pessoa estar infartando ou dela estar simplesmente com gases em excesso no organismo. E tem uma outra coisa, eu parei no Biocor outro dia, eu senti uma dor aqui no peito, falei assim, pronto. Morri. Não era gás, era uma outra coisa que eu vou te falar. Eu falei assim, meu Deus, morri, tô morrendo, tenho certeza, tô morrendo. Não era gás, era o seguinte, tem uma inflamação que dá aqui também, eu esqueci, eu acho que é externo que chama esse osso aqui. No externo, é uma inflamação que dá ali, que é a dor idêntica ao do infarto. O médico chegou para mim e disse, não, nós fizemos todos os exames, não tinha nada de infarto. Inclusive tem pressão baixa, não tem problema de pressão, não tem nada. Mas o médico chegou e falou assim, essa dor é a dor mais parecida que existe com o infarto, essa inflamação do externo. Pois é. É difícil demais. São várias falar sobre isso. São ansiedade, crise de ansiedade, a pessoa acha que está infartando. Eu entrei dentro do carro, eu estava dentro do táxi. Aí eu comecei a ter o meu sentimento mental, que eu estava tendo sintonia cardíaca. Eu comecei a tirar a gravata, comecei a desabotoar. Eu falei, sobe comigo aqui. Eu estava próximo do BH Shop, sobe comigo pro Vila da Serra. Falei, sobe comigo. Eu já fui abrindo, já cheguei. Falei,
pronto-socorro direto, já fui entrando assim, e eu já pensando como é que eu ia fazer as minhas últimas declarações no celular. Entrei dentro da sala, já me colocaram pela pulseirinha vermelha de urgência, emergência, já meteram lá no coisa, eu olhei, pressão, 8/12. Perfeito. Eu falei, agora vamos ver lá pro coisa, o coração. Aí eu falei assim, ó, possivelmente você esteja com síndrome do pânico. E isso foi acontecendo comigo várias vezes. Eu tive síndrome do pânico, você sente que você vai morrer. Sim. Então, eu gosto de usar os gases, porque o gás parece uma coisa tão sem importância, né, tão sem consequência, e aí fica destoa muito. Será que a pessoa está com gases ou se ela está morrendo porque ela está infartando, né? E você não tem essa diferença, né? E o médico ali não tem como, gente. Um médico, gente, sem a estrutura de um hospital, de exames, né? Ele muito pouco pode fazer, né? Mas a expectativa das pessoas que estão observando o atendimento de um médico numa situação dessa é de que ele seja Dr. House. Sim. Né? E aí ele vai dizer assim, baixa o avião para tantos pés para voarmos numa pressão XY, não sei, para poder aliviar a pressão, porque possivelmente é um coágulo no cérebro. O Dr. House faz isso no voo, sem nenhum equipamento para poder examinar aquele paciente, entende? Mas isso não é a realidade. Né? E aquele médico ele não saberá o que está acontecendo. E o que ele poderá fazer, que inclusive os aviões são muito mal equipados nisso, e eu falava da minha aluna, aí ela falou assim, meu Deus, ele tá com dor no peito, você tem e ela não tinha estetoscópio, ela falou, professor, usei estetoscópio na faculdade, nunca mais, sou ortopedista, nunca mais, tive que escutar ninguém. E aí vieram, que eu vou descrever, o estetoscópio da Barbie médica é melhor do que o do avião. E aí ela falou, meu Deus, é barulhada, eu não sei, é muito tempo. Aí o que ela fez? Um paradigma, ela pediu para a aeromoça buscar um rapaz jovem, né, que tivesse um bom aspecto de saúde para ela fazer uma comparação entre o batimento cardíaco dos dois. Imagina o desespero isso em plena, né? Que ela falou assim, não sei. Eu achei brilhante, né? E quando eu conto isso para os médicos, alguns ficam assim, né? Achando que aquilo... Mas eu falei, gente, ela se virou nos 30, ela tá de parabéns. Ela providenciou algum parâmetro de segurança para ela, melhor do que o que muitos fazem, que é fingir que estão entendendo tudo e não estão entendendo nada. Porque esse problema, por exemplo, no voo é muito drástico, porque será que ele deveria mandar descer esse voo? Porque se ele mandar descer o voo, vão querer linchá-lo lá dentro, né, do voo. E se ele não desce o voo e a pessoa morre? Então, realmente ele tem que... Eu tenho um artigo sobre isso que orienta o médico como agir, né? Porque a situação mais drástica para o médico é essa, né? E aí, na verdade, quando a gente menos devia exigir do médico, porque ele está sem condições, ele está atendendo muitas vezes na especialidade que ele nunca teve treinamento. E é bom lembrar que o médico, quando ele se forma, ele está apto a exercer qualquer área de especialidade. Ele só não pode se anunciar especialista se ele não for. Significa dizer que mesmo que ele não esteja preparado, assim como nós advogados, nós podemos exercer a advocacia em quaisquer das áreas. Esse agora é né? Mas se tem algum erro... Só que a gente erro... não mata ninguém. Digo, no atendimento de emergência, ele é obrigado a atender naquilo que não é especialidade. Ele é obrigado. Eu acho que isso é um detalhe importante. Agora eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Existe um crime que é o crime comissivo por omissão. O crime comissivo por omissão é justamente isso. O médico ali, ele tem naquele momento, tem uma pessoa... tendo um problema ali de infarto, enfim, qualquer coisa. O médico ele fica só olhando, esse médico ele pode responder pelo crime comissivo por omissão. Isso acontece. Mesmo que ele não tenha ali o discernimento, não sabe fazer aquele procedimento, ele tem que tentar ali ajudar de uma certa forma pela a estrutura que ele tem como médico. Isso já vi julgados em relação a isso, até mesmo no aeroporto, que tem muitas pessoas ali, em que um médico, que ele era médico, inclusive estava com roupa de médico, estava indo trabalhar, estava indo para São Paulo, o médico falou assim, não, eu não vou atender agora não, porque eu não vou lá não, porque meu voo está para sair, agora eu estou indo. Então esse médico, ele respondeu, essa pessoa veio a falecer, esse médico respondeu pelo crime comissivo por omissão. Então, ou seja, é um negócio complexo, né? É um negócio complexo, mas que existe. Imagina esse médico que está no voo. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, eu fico muito triste que eu vejo eu participo de muitos grupos de WhatsApp de médicos, né? E aí de vez em quando um compartilha uma postagem que ele diz assim, recebi do advogado. Eu fico assim, não, por favor, me fale que não foi o advogado.
que é dizendo o seguinte, se o médico se omite, ele responde pelo artigo 135 do Código Penal, que é o crime próprio, de omissivo próprio, que da omissão de socorro, né? E não é. Os médicos, eles têm que ter a clareza de que se ele se omite, ele responde pelo resultado então, se a pessoa morre, é pelo homicídio. Se a pessoa tem o agravamento de saúde, lesão corporal. E ele acha que ele vai responder como eu responderia, ou qualquer um de nós responderia, se nesse dia lá no aeroporto não tivesse médico, qualquer um de nós seria obrigado a prestar algum atendimento para essa pessoa, que fosse chamar a autoridade competente para fazê-lo. E aí nós responderíamos por omissão de socorro do artigo 135, né? Agora, se é um médico, e não apenas um médico, qualquer dos tidos como garantes do direito penal, que não toma a providência que lhe cabe, então ele vai responder pelo resultado, que o resultado é morte, lesão corporal, né? E os médicos não sabem isso e ficam circulando essas informações que desinformam as pessoas, né? E, na verdade, também, há uma tristeza minha também de ver o resultado dos julgamentos, porque, a princípio, o médico ele não pode, esse dever dele de atender seria no local adequado. Ele não tem, ele pode prestar aquele socorro ali de verificar, né? Verificar qual que é a situação da pessoa, ouvir a queixa dela, mas veja que seria importante a sociedade saber que o médico não tem nada para fazer normalmente ali. E que esse primeiro atendimento, que a gente acha que todo médico sabe fazer, que é vamos aqui fazer uma reversão de uma parada cardíaca, né? Vamos reanimar a pessoa, que nem toda pessoa sabe fazer. Nós temos pessoas, no aeroporto, por exemplo, lá eles têm as pessoas treinadas para isso, no voo também. Você pode ter certeza que a equipe do avião que está no avião, né, a tripulação do avião, eles são muito mais bem treinados para esse socorro do que uma parte aí dos médicos que não fazem isso habitualmente. Muito bem pontuado. Voo, né? Então, o que acontece, né? Mas é uma opção deles. A legislação é muito clara, é uma opção deles dizer, chame o médico. Porque quando o médico aceita, eles transferem a responsabilidade da tripulação e do comandante para o médico. E aí volta na questão da educação, tá? Sim, quanto mais cursos nós tivermos, maior o risco da qualidade do ensino cair, sim, em todas as áreas de formação, em todas, né? E a gente tem que questionar o seguinte, porque quando você cresce o número de cursos, em tese você cresce porque existiria uma demanda. E nós temos uma demanda para médicos, porque nós temos localidades no país que não tem médico, né? Então, o que acontece? Nós temos que arcar, isso é uma coisa que eu sei que é chocante o que eu vou dizer, mas é a minha opinião, nós temos que arcar com o ônus da estrutura que nós temos de Estado, tá? E portanto, uma estrutura até social mesmo. Você pode ter certeza que para a pessoa que está lá nas zonas de fronteira do norte do país, em locais muito pobres, onde não chegam recursos, não tem médico, e se o médico estiver lá, ele também muito pouco pode fazer, porque não tem estrutura de atendimento, não tem hospital, não tem medicação, você pode ter certeza que essas pessoas preferem um médico, vamos dizer, vou chamar aqui de mal formado, não significa que ele foi mal formado, né? Um médico que a gente julgue ele mal porque ele se formou em determinada instituição, porque a gente sabe que às vezes não tem equivalência. Agora, o curso de medicina é muito peculiar. Ele tem que oferecer laboratório, ele tem que oferecer o corpo para poder fazer o estudo, né, ali no cadáver, né? Então, temos instituições de ensino na área médica que elas trabalham hoje em dia com bonecos. Então, a pergunta é, aprender no boneco resolve? Né? Acho que nós temos que ser muito objetivos com essa questão da educação, porque nós sabemos que a educação é uma área que ela já está invadida pelo empresariado há muito tempo. E o problema, muitas vezes, não é só de estrutura, é da forma como o ensino vem sendo explorado, né? Então, veja que tem um MEC para se prevenir disso. Então, eu penso assim, né? Falo assim, bom, não passou no MEC? É igual a faculdade de Direito. Eu falo, bom, autorizaram, não autorizaram? Então, tá valendo. Aí o aluno está formando com menor capacidade de escrever, menor capacidade de entender o que é dito, e esse vai reverter como um ônus nosso. A justiça vai ficar com um trabalho pior, mas a pergunta que se faz, né, no caso do advogado, mas no caso do médico, pode ter certeza, quem não tem médico prefere o médico mal formado.